Congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre Jesus, é lógico, né? E hoje o tema é E Ele ressuscitou. Oh, é tremendo, é tremendo. Então, já sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre tudo, sobre os céus, a terra, o mar. Ele que criou tudo, criou o homem, criou a mulher e preparou um plano ao longo da história para resgatar o homem. Este plano, né, de Deus inclui seu filho Jesus. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saiba como que Deus entregou seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê em toda a terra. Este Jesus foi morto, mas ressuscitou. Então, de novo, recordando o que é a Bíblia, é uma carta de amor de Deus para nós. É a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá registrado em Mateus 4:4. Também temos registro em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, corrigir, instruir em justiça. Então, vamos lá já começar. O que é ressuscitar? A palavra, ela tem diversos significados, tanto os significados literais quanto os figurados. Literalmente, é voltar à vida após a morte, depois de ter morrido. Este é o significado mais conhecido, especialmente conhecido no cristianismo, né? Também é reaparecer, voltar a existir, como, por exemplo, uma espécie animal que se considerava extinta e foi redescoberta. Ressuscitar também é recuperar-se de uma doença grave, ou seja, voltar a ter saúde após um período crítico, é escapar de um grande perigo, sobreviver a uma situação que poderia ter sido fatal, figuradamente é despertar, rejuvenescer, mas nós vamos estudar aqui no sentido mais literal possível, que é voltar a viver. Essa palavra vem do latim ressuscitare, que significa levantar-se novamente. Então, ressurreição é o ato de ressuscitar. Então, vamos logo começar com o que a Bíblia fala disso. Então, há relatos de várias pessoas que foram ressuscitadas dos mortos. Então, vamos falar de alguns. Vamos começar com o filho da viúva de Sarepta. Sarepta era um lugar no tempo do profeta Elias. Então, Elias ressuscitou o filho dessa viúva que havia morrido de uma doença grave. Então, vamos ler aqui 3 versículos que falam dessa situação. Então disse ela a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Bom, essa passagem está mais detalhada se vocês lerem do verso 17 ao 24. Eu só coloquei aqui o verso 18, 21 e 22. Para falar que o menino morreu, Elias orou pelo menino e o menino ressuscitou. Então, é algo extraordinário, né? Então, ele reviveu. Vamos mais um caso, está lá no 2 de Reis, capítulo 4, verso 32 a 37. O profeta Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher sunamita que havia morrido de repente. E nós vamos ler aqui uma outra passagem
que fala do mesmo assunto está em 2 de Reis 8:5. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Então o filho da sunamita foi ressuscitado. Então é mais um evento extraordinário. E agora nós vamos olhar mais 4 casos de ressurreição. Então vamos ver a de Lázaro, que está lá em João, no capítulo 11, verso 1 a 44. Então eu vou passar aqui, né, só contando o fato que Jesus ressuscitou Lázaro, que havia morrido e sido sepultado por 4 dias. Então, é um caso assim excepcional, porque os outros 2 tinham morrido assim recentemente, né? O da viúva de Sarepta e da mulher sunamita, que Elias e Eliseu ressuscitaram, tinha assim morrido recentemente, mas o caso de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Então é algo assim extraordinário. E Jesus é que fez. O filho da viúva de Naim, também Jesus ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Naim. Então ele estava sendo levado para o sepultamento e ali mesmo ele levantou do caixão. A gente vai ver também Tabita, que o apóstolo Pedro ressuscitou. Está lá em Atos 9, versos 36 a 42. Eu esqueci de falar a referência da viúva de Naim. Está lá em Lucas, capítulo 7, versos 1 a 17. E a de Lázaro é João 11, do verso 1 a 44. Então, Tabita foi ressuscitada por Pedro. E Eutico, o rapaz que ficou ouvindo Pedro pregar por toda a madrugada, ele caiu da janela, morreu. E o apóstolo Paulo ressuscitou um jovem, né? Quando Paulo estava em Troade. Então, nós temos aqui os 2 relatos, né? Que Elias, Eliseu. Agora vemos Pedro e Paulo, além de Jesus, que ressuscitou Lázaro e o filho de Naim. Então, são apenas alguns exemplos de ressurreição registrados na Bíblia. Cada um desses relatos, ele destaca o poder divino sobre a morte e serve como um testemunho do poder de Deus de trazer a vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Além disso, na tradição cristã, a ressurreição de Cristo é central, né? É a essência do Evangelho. Então, é o evento mais importante da fé cristã, é a ressurreição de Jesus. Porque ela é a vitória final sobre a morte. E a promessa de vida eterna, né, ela só vai ter sentido se Jesus ressuscitou. Porque se ele não venceu a morte, não tem sentido, né, a nossa pregação, a nossa fé. Ainda hoje, há muitos relatos, principalmente na África, na China, casos de ressurreição. O Espírito Santo opera ainda hoje. E agora nós vamos falar da ressurreição de Jesus. Nós vimos outras pessoas, né? Vimos esses 6 casos. Olha só o que está escrito em Mateus 28, capítulo 28, verso 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Também o Evangelho de João, no capítulo 2, verso 22, relata o seguinte. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Em João, no verso 21, 14, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos.
Então, ele ficou 40 dias na terra, se encontrou, né? A Bíblia fala mais de 400 pessoas o viram. Aliás, mais de 500 pessoas nesses 40 dias. Então, é como, né, eu falei antes, é o fato central do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Aí a gente vai ver o que mais a palavra de Deus fala sobre essa ressurreição. Existem muitas passagens, eu selecionei apenas algumas. Então, eu vou ler aqui os versos do capítulo 2 de Atos, versos 22, 23, 24 e 32. Então, o que é aqui? Jesus acabou de subir aos céus e mandou e que os discípulos esperassem que viria, né, o Espírito Santo. Então, no 22 diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. Interessante que Pedro, quando se levantou, os 11 levantaram com ele. Então, a unidade que havia, né, entre os discípulos, por mais diferente que eles fossem, eles foram impactados, cada um de um jeito, pela vida de Jesus. E agora na sua morte e ressurreição. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de nós, como nós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Mais adiante, Pedro, né, quando foi chamado para se encontrar com Cornélio, ele também faz um discurso, e eu selecionei alguns versículos, está em Atos 10, versos 40 a 43. Então, Pedro está falando na casa de Cornélio. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Então vamos agora já em Atos capítulo 13, vejamos o discurso de Paulo, né? O tempo depois. Então Paulo diz, no verso 13, do 34 ao 37, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais voltar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E agora vamos ver mais 3 versos. Romanos 8:11. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, é uma promessa. Qual é a promessa? Que nós também seremos vivificados, nós também ressuscitaremos. Né? Vocês lembram do caso da primeira e da segunda morte, né? Então, os nossos corpos
serão vivificados. A saber, Romanos 10:9 diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Parece simples, e é simples. É você crer no seu coração e confessar com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Você será salvo. Então é algo assim extraordinário. Muitas pessoas resistem, acham que fé é desqualificável, acham que fé não tem sentido, que vão ficar com conhecimento. E o conhecimento tem levado o homem para onde? Eu te pergunto. É o tanto de conhecimento que tem feito um homem odiar o outro? O que a gente tem visto aqui na Terra hoje, com o antissemitismo subindo nas alturas, o mundo inteiro desejando acabar com Israel. Na semana passada eu falei, um pouco sobre isso, porque era festa de Purim, e falei do rio até o mar, Palestina Livre. Esqueci de explicar. O rio é o Rio Jordão, o mar é o mar Mediterrâneo. Palestina Livre quer dizer que aqui está Israel. O que eles falam? Vamos varrer Israel do mapa. É com conhecimento humano que nós estamos chegando a esta conclusão. Mas é pela misericórdia, pela graça de Deus, que ainda tem pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é esta fé que faz a pessoa não odiar, mas amar. E esta é a chave, né? O que Jesus deixou para nós? Os 2 mandamentos. Amai a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com todo o seu ser, com todas as suas emoções, com toda a sua alma, com tudo que você é. E amai ao próximo como a ti mesmo. Então, não tem como desqualificar a fé. Inclusive, essas pessoas são desavisadas, porque hoje até a neurociência tem comprovado a benesse da fé, né? Você já consegue medir o que está acontecendo no seu cérebro quando você está num ato de fé, né? Eles estão vendo a pessoa ela tende a ter uma vida melhor, a ter uma saúde melhor, e alguns ficaram ainda no século passado desqualificando a fé, mas é a fé que move o mundo, é a fé, como diz, que move montanhas, né? Então, falando mais um versículo, está lá em 1 Coríntios 15:14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Porque se ele não ressuscitou, eu também não vou ressuscitar. Se ele não venceu a morte, então Satanás não foi derrotado. Então, nada tem sentido. Então, o sentido da vida, desculpem, é que ele ressuscitou. E este é o momento propício para a gente falar disso, né? Esta é a Semana Santa. Antigamente, no meu tempo, na sexta-feira, a gente não podia nem buzinar, nem fazer barulho. Tamanho o respeito pela vida de Jesus, que morreu no nosso lugar. Hoje, mas ainda tem um remanescente fiel, ainda tem uma igreja firme. Eu posso dizer, eu ainda creio, e junto comigo tem milhões de milhões de milhões, porque está lá escrito em Apocalipse, era uma multidão que não se poderia contar. Então, quando a gente fala que tem pessoas que não têm fé, não é para a gente ficar abatido, é para a gente ficar cada dia mais animado. Por quê? Porque a visão que João teve era multidão que não se podia contar. Então, a palavra de Deus é a verdade. Ela
tem alcançado vidas mais do que em qualquer época. Então, assim, a gente está vivendo nos dias de grande avivamento, que nós ainda, né, veremos. E Deus tem operado, especialmente nos países que a perseguição é brutal, como Coreia do Norte, Irã, vários outros países, Iêmen. Jesus tem aparecido em sonhos, em visões para as pessoas, e eles têm crido. Então, assim, o relato é de ânimo. Por quê? Porque ele vive, e se ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, isso é a essência do cristianismo. Se ele não ressuscitou, ele não vive, ó, é vã nossa fé, não tem sentido nada. Mas ele vive. Então, a essência do cristianismo está na ressurreição de Cristo. Hoje a palavra será mais breve, porque ela é tão densa, ela é tão forte, que nem precisa da gente ficar falando muito, né? Então, voltando aqui o que a gente viu até agora, a gente viu os relatos de ressurreição. No Antigo Testamento vimos a filha da viúva, o filho da viúva de Sarepta, que Elias orou, do filho da Sunamita, por Eliseu, da ressurreição de Lázaro por Jesus, do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou também, a Tabita, que Pedro ressuscitou, Eutico, que Paulo, através de Paulo. Então, vários casos de ressurreição feitos por homens de Deus. A ressurreição de Jesus é o fato mais extraordinário da terra, da história. A grande diferença de tudo isso que a gente tem contado, né, desses 6 casos, é que o quê? Todas estas pessoas voltaram a morrer. Mas Jesus está vivo à direita de Deus Pai, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então eu quero deixar aqui uma exortação. Atentem-se, Jesus está voltando. É melhor começar a crer nele. É melhor, assim, a gente não ficar para trás, sabe? Então, eu já gostaria de orar, né, conforme eu tenho costume, para que cada um repita, porque a neurociência também comprova que você repetindo, aquilo vai entrando na sua mente. Então, eu agradeço a Deus, porque Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Eu agradeço a Deus, porque Jesus ressuscitou. Ele vive e voltará. Eu agradeço a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para viver em mim. Eu agradeço a Deus, porque Ele tem tido paciência de te esperar, você que ainda não aceitou Jesus. Eu vou me atentar para Jesus e segui-lo. Eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, Messias de Israel. Eu também quero, né? Vou continuar orando. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida, porque é por Jesus, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, que a gente está vivo aqui hoje, para poder ouvir essa palavra. Eu oro para que nós tenhamos sabedoria, inteligência, entendimento, para seguir a Jesus e se parecer com Ele aqui na terra. Eu oro para que possamos contribuir para um mundo melhor aqui na terra. Por quê? Porque Ele vive, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso ter esperança. Eu não preciso de ficar com os relatos que o mundo está perdido, mas o diabo não está ganhando, é a mentira. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa esperança cada dia mais viva,
porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Peço para que você ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Jerusalém. E você que viu até aqui, muito obrigada. Se for possível, né? Compartilhe esse vídeo, comente, quem sabe alguém, né? Pode ser bom para alguém ouvir essas palavras. Então, Deus te abençoe, muito obrigada e tenha uma ótima semana. Amém.